Fala, geração Cesáreos, como é que estão vocês? Vocês estão bem? Hoje nós estamos iniciando o nosso podcast Profissões com uma visita ilustre, né? Hoje a gente está falando com Gena Agra e nós vamos falar com Gena Agra, que é especialista em educação financeira. Aí você pode me perguntar, Joates, podcast Profissões e você está trazendo alguém para falar sobre educação financeira? Então, se você ficou com essa dúvida, é você mesmo que precisa ouvir, porque a educação financeira é uma base para toda e qualquer profissão, tanto para você que quer empreender, como para você que quer se tornar um profissional de qualquer área, você precisa aprender sobre educação financeira. Então eu não vou falar mais nada, eu vou passar para ela, porque ela vai se apresentar, e eu quero que você puxe a cadeira, senta e vem conversar com a gente. Gena, se apresenta para o pessoal aí, viu? Olá pessoal, meu nome é Gena Agra, sou educadora financeira e educação financeira, como ele acabou de falar, é a base de tudo. A educação financeira não é apenas ter dinheiro, é aprender a ter educação financeira e ter inteligência financeira, que é a multiplicação do dinheiro. Então é isso que vocês vão estar, a gente vai estar hoje batendo esse papo para que vocês possam ter esse entendimento de fato, por que eu preciso de educação financeira. Perfeito. Hoje a gente vai estar falando sobre educação financeira na prática, né? A gente tem vivido hoje um boom de informações. Hoje tem mais professores, né, do que alunos, né? Mas a gente entende que uma pessoa para levantar e falar é porque ela passou muito tempo sentada ouvindo. Então hoje a gente vai falar sobre educação financeira. Eu queria, para a gente começar, como que entrou essa área de educação financeira na sua vida? Assim, tanto para você na prática, como também para você começar a se levantar e ensinar outras pessoas. Na verdade, a educação financeira entrou para mim em um momento bem desafiante que eu tive que aprender na prática sobre a educação financeira, né? Desafios financeiros. E eu acredito que 99% das pessoas da área da educação financeira, elas tiveram um desafio na área financeira e a partir daí elas começaram a buscar entendimento sobre o dinheiro e sobre a educação financeira. E aí eu me tornei consultora da área financeira, porque eu já havia tido várias empresas, que muitos dos consultores, eles são apenas da teoria, eles não têm a prática das empresas, a prática dos negócios, e isso faz uma total diferença no contexto. E aí eu comecei a observar que os empresários, no contexto da consultoria financeira, eles queriam mudar a empresa, mas eles não mudavam a si mesmos. E eu não tenho como mudar a minha empresa se eu não mudo a minha mentalidade. E aí foi quando veio a educação financeira com o contexto da criação do método INTEF. Eu fui estudar sobre a inteligência emocional, encontrei algo muito especial que fui eu, né? Porque às vezes a gente é um HD em branco que as pessoas vão botando informação e na verdade você não sabe quem você é. E muitas vezes você demora a encontrar isso. E quando eu me encontrei, eu vi que tinha um potencial ali muito grande dentro e que precisava sair, que eu não era o que as pessoas diziam que eu era. Entendi. Né? E isso foi libertador para mim. E aí eu comecei a realmente a estudar cada vez mais sobre a educação financeira com a inteligência emocional e financeira. Porque sem a inteligência emocional e financeira é impossível você dominar o seu dinheiro. Nossa, fortíssimo. Ô, Gena, e eu achei interessante isso que você falou, que é impossível você ver alguém que fala sobre educação financeira se ele ter vivenciado as dificuldades, né, de se passar, né? E para aquele que tá assistindo a gente, que está passando por algum momento difícil, financeiramente, a gente veio de uma questão da pandemia, né, onde muitas pessoas perderam os seus empregos, né, e agora estão começando a se levantar, tem empresários também. E você falou algo que é um ponto-chave que eu queria te perguntar. Quando você começou com a educação financeira, o foco era pessoa física ou jurídica? Como é que era? Era pessoa jurídica, mas por trás do CNPJ tem sempre um CPF. Que a gente acaba esquecendo, né? Não existe CNPJ sem CPF. Então, sempre a pessoa física vai estar envolvida diretamente nisso. Perfeito. E aí a minha pergunta como que funciona, para aquele que nunca ouviu falar do método INTEF, como que funciona o método INTEF para aquela pessoa que ela precisa mudar de vida? E como você falou, precisa mudar automaticamente de mentalidade. Como que funciona? Na verdade, eu posso lhe dizer que o método INTEF, ele é para qualquer pessoa. Ah, Gena, como assim para qualquer pessoa? Para um estudante, para um empresário, para um profissional liberal, para qualquer pessoa. Por quê? Todos os seres humanos lidam com dinheiro. Isso.
E todas as pessoas precisam aprender a lidar com o dinheiro, porque o dinheiro só muda de mão. Interessante. O dinheiro só muda de mão. Não existe pobre que não fique rico e rico que não fique pobre. Por quê? Porque mudança de mentalidade é o que eu faço com o meu dinheiro. Então, isso é o que faz total diferença. O que eu faço com o meu dinheiro. Então, o método INTEF, a gente trabalha toda a autorresponsabilidade, que é você entender que o erro, se você é um fracassado, a culpa é sua. E se você é uma pessoa de sucesso, o mérito é seu. E no método, a gente começa a mostrar para você, se você já tem sucesso, você vai triplicar ou fazer esse sucesso seu 10 vezes mais. Ou se você é uma pessoa de fracasso, você vai entender que algum dia na vida, alguém disse que você era uma fracassada e você acreditou. E lá você vai tirar um gigante que tem dentro de você. Porque tudo que o ser humano deseja, ele pode alcançar. E o método é exatamente lhe virar o avesso e fazer com que você seja uma pessoa de sucesso, desde que você queira. Porque você vai aprender lá inteligência emocional, trabalhar suas crenças que te limitam ao sucesso, suas crenças que te limitam na tua vida pessoal. E através disso, você vai conseguir entender como é fácil ganhar dinheiro e multiplicar dinheiro. Porque as pessoas acreditam que é difícil ganhar dinheiro, né? E ganhar dinheiro é muito fácil, desde que eu tenha uma coisa chamada disciplina e desejo de vitória, desejo de sucesso, desejo de... que algumas pessoas acham que sucesso é sentar na cadeira e o dinheiro cair do céu. E não é nada disso. Pô, sensacional. E você falou algo que eu achei interessante sobre... A gente estava conversando antes de iniciar sobre a questão do dinheiro emocional, né? E você falou algo também sobre a questão da... Eu nunca tinha parado para analisar dessa forma. É que o dinheiro, na verdade, ele não nasce do nada. Ele só passa de mão para de uma mão para outra. Só muda de mão. Como que do ponto de vista educacional, né? Eu vim de uma base familiar onde meu pai era assalariado, né? E minha mãe era dona de casa. E a gente não conversava muito sobre dinheiro, né? E eu tenho observado nas suas redes sociais, acompanhado um pouco mais de perto, o seu investimento também nos jovens. E a minha pergunta é, como que a educação financeira é necessária, na sua opinião, desde da infância? Qual a sua opinião sobre isso? Na verdade, a educação... É por isso que o método ele é tão forte. Porque eu preciso fazer para me aprender, para poder ensinar. Então é uma doença crônica, na verdade. Jesus Cristo, ele liderava pelo exemplo. Se meu pai não sabe lidar com dinheiro, minha mãe não sabe lidar com dinheiro, é muito pouco provável que eu aprenda a lidar com dinheiro sem levar tantas porradas. Não significa que eu não vou aprender, mas eu vou levar muitas porradas para aprender a lidar com dinheiro. Então, a educação financeira é um desejo muito grande meu, é uma missão, é um propósito. Quanto mais pessoas eu conseguir impactar, porque eu não impacto uma pessoa, eu impacto uma família. Eu impacto vidas. Por exemplo, eu fiz uma turma agora incrível de 50 adolescentes, que foi assim algo surreal. Aqueles adolescentes que os pais vão ter filhos melhores, vão ser adolescentes que vão aprender a cuidar do dinheiro. Por exemplo, meu filho deixou de ir para o São João porque ele investiu o dinheiro todo dele na bolsa. E ele não foi nem um dia de São João. Ele tem 19 anos. E viu oportunidades agora nesse então, período, assim, agora ele é filho de uma educadora financeira. Então, ele pode ir ao São João quando ele quiser. Mas era muito melhor ele investir 500 e, segundo ele, já estava multiplicado quase para 1.000. Então, eu vou tirar para ir para o São João. Entendi. É a questão, como Entende? você falou, né? Acho que a palavra é o que você falou, disciplina e também um objetivo claro, né? Acho que ele tem um objetivo claro, né? E dentro do método INTEF, tem faixa etária? Como é que funciona isso? A gente criou, depois de muita demanda dos pais, o INTEF Teen, que é para adolescente. Entendi. Antes eu recebia adolescentes de 15 anos, 16 anos, e aí foi vindo essa demanda dos próprios pais. Eu quero que o meu filho faça. Os filhos de 13 anos, de 12 anos, entendeu? E aí a gente fez essa primeira edição, foi até com o Davi Braga, ela esteve aqui em Petrolina com a gente, né? E eu fiz questão de trazê-lo para a primeira edição. Faixa etária, né? Mesmo, por causa da faixa etária. Davi é um jovem de muito sucesso. E aí o Davi veio
e fez essa primeira edição com a gente. A nossa segunda edição vai ser em novembro, para adolescente, mas não tem o porquê de um adolescente não fazer com o adulto. Entendi. Mas como a gente criou essa demanda agora de um exclusivo para eles, a gente conseguiu dar uma ênfase maior para o adolescente. Eu creio que também que quando a gente pensa no método, e principalmente no método presencial, que é o seu caso, né? Você também cria vínculos, né? Network, você conhece pessoas, né? E no caso para os adolescentes, acho que seria interessante também conhecer outras pessoas que têm o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, na mesma faixa etária, né? Eu achei bem interessante. E como que funciona essa questão? Eu já ouvi falar sobre o Doutora Finanças e eu queria que você explicasse pra gente. Doutora Finanças, como assim? Doutora Finanças, na verdade, ela surgiu a partir de muitas dores de algumas pessoas que às vezes querem me fazer perguntas, né? E querem que eu responda. E a responder perguntas financeiras e decisões financeiras, você precisa fazer uma anamnese. Você precisa saber de fato o que é que está acontecendo. Você não pode dar informação, porque se ela fizer aquilo, ela pode dizer que fez e deu errado pelo que você falou. Entendi. Então, quando se envolve dinheiro, eu preciso ter muita certeza e documentos, né? Papel na minha mão. Por exemplo, se você está devendo o cartão de crédito, eu quero a fatura. Eu não quero o que você está me dizendo. Eu quero a fatura, eu quero olhar, eu quero analisar, eu quero ver de fato o que é que está acontecendo. Como é que está a sua conta corrente. Então, eu tenho que avaliar tudo isso. Então, Doutora Finanças, em uma consulta em média de 1h30 a 2 horas, ela consegue esses dados com você, né? E aí eu consigo nortear e até mesmo falar para você, você precisa de algo mais, você precisa fazer um método INTEF, você precisa fazer uma mentoria, você precisa fazer uma consultoria. Mas se você quiser só resolver esse problema imediato, Entendi. Esse problema, ele pode ressurgir, porque você não vai mudar a mentalidade. Entendi. Você vai resolver essa dor. É um paliativo. É um paliativo. E depois você vai fazer isso tudo de novo. Enquanto você não conseguir entender, a lidar e aprender como funciona o dinheiro, porque não existe ganhar pouco ou ganhar muito. Você tem que viver conforme a sua capacidade. Numa linguagem bem nordestina, viver conforme as suas posses. Então, se você tem 10 mil, você vai viver com 10 mil. Mas se você só tem um salário mínimo, você tem que viver com salário mínimo. E viver com 70% dele, né? Que é a regra da educação financeira básica, que é a de Roberto Kiyosaki. 70% para viver, 10% para doar, 10% para investir e 10% para poupar. Né? Então, se eu ganho 10 mil, eu só posso gastar 7 mil. Meu custo fixo só pode ser 7 mil. Né? E o brasileiro, ele vive com 11 mil, porque 1.000 é do cheque especial. Né? Então, isso é muito... Nossa. Então, por quê? Porque ele quer viver, ele quer comprar o celular que ele não pode, ele quer morar na casa que ele não pode, ele quer ter o carro que não pode. E isso é o prazer imediato. Você pode ter tudo que você quiser, mas com planejamento e com programação. Nossa, acho que a gente tinha que ficar um pouco mais nesse assunto. Achei bem forte o que você falou. Então, um pouco do que você tem vivenciado, né? Quantos anos já de Doutora Finanças, mais ou menos? Doutora Finanças, eu acho que deve ter há muito tempo. Agora ela foi envelopada, tem pouquíssimo tempo. Mas assim, dentro da parte de educação financeira, quanto tempo mais ou menos na Mais prática? de 10 anos. Mais de 10. Se a gente fosse agora fazer uma tabulação de dados, na sua opinião, qual foi o maior sintoma que você identificou, que foi um padrão aí na maioria das pessoas? O maior padrão da falta de desequilíbrio financeiro é prazeres imediatos. São os prazeres imediatos. As compras compulsivas, são compras, quando a gente relaciona compras, são compras de tudo. Compra de casa, compra de carro, compra de roupa, compra, enfim, de viagens. É querer mostrar para o outro aquilo que não tem. É viver de status e não de extrato. Então, eu falo muito para as pessoas que eles têm que se preocupar com o extrato e não com o status, porque ninguém paga suas contas. E quando eu começo a entender... O boleto vem, né? O boleto vem. E quando eu começo a compreender isso, a minha vida se torna interessante. Porque eu não conheço ninguém que se endividou por hospital. Uau! Eita, essa agora você pegou pesado. Geralmente, as pessoas se endividam por prazeres. Nossa...
Não, essa foi forte, Gina, viu? Muito forte mesmo. Então, é muito interessante. Por isso que é muito simples ganhar dinheiro e é muito simples ter educação financeira. Porque eu vou abrir mão de algo bom por algo melhor. Eu quero comer uma pizza, mas eu quero comprar um carro. Então, eu vou tirar meu final de semana durante 3 meses e vou comprar meu carro. Qual a dificuldade disso? Nenhuma. Eu estava essa semana no workshop e perguntei, eu gosto muito de fazer essa pergunta. Quem lancha aqui? Aí a menina levantou o braço. Eu digo, você gasta quanto em média por dia de lanche? Ela disse, R$40. Aí eu disse, R$40 por dia. Aí eu digo, multiplica aí, 40 vezes 25 vezes 12. Aí deu 12 mil e pouco. Aí eu disse, você tem 12 mil numa conta? Ela disse, não. Eu digo, pô, você está comendo coxinha Coca-Cola, engordando, criando celulite, própria possibilidade de colesterol alto, criando... E aí ela olhou para mim assim, eu digo, e não tem 12 mil? Você come todo dia R$40 de porcaria. Então, o que a gente mostra para as pessoas é o que elas fazem com prazer imediato. Né? Elas jogam dinheiro fora, aí elas reclamam por não ter dinheiro, por estar endividado. Então, o endividamento é a mentalidade pobre. A mentalidade pobre é quando o meu dinheiro manda em mim. Entendi. Eu não mando no meu dinheiro. Fora que isso que você falou é interessante, porque quando a gente fala pobre, a gente vem de uma realidade onde não pode falar pobre, miserável, porque é como se você fosse um adjetivo que caracterizasse aquela pessoa. E na verdade não é que caracteriza a pessoa, não, caracteriza a mente. A mente. Não é isso que você está passando pra gente. Tem muita gente, por exemplo, eu gosto muito de falar que a pior pobreza que existe é ter apenas dinheiro. E a gente tem muita gente que só tem dinheiro. Uau. Mas ele tem a mente pobre, ele não usufrui, ele não tem um plano de saúde, ele não tem um bom carro, ele não tem uma boa casa. Ele só tem dinheiro. Nossa. Somente dinheiro. Né? Então ele não usufrui, porque ser rico é, na verdade, você poder ter e usufruir do que você tem. Essa é a maior riqueza. Não adianta você ter dinheiro e ser escravo do dinheiro. Isso não faz sentido. Isso não é riqueza. Nossa, eu fiquei até sem palavras. Forte. Né? Então, isso não é riqueza. E a gente, como o nosso tema hoje é educação financeira na prática, se a gente fosse entrar agora, vamos supor que você está me atendendo. Qual seria o primeiro passo que você teria para fazer comigo, para que aquela pessoa que está acompanhando a gente, ele tivesse uma pequena sensação do que é estar de frente com o Doutora Finanças? Como é que funcionaria? A base da educação financeira é o orçamento familiar. Perfeito. É a base. Eu tenho que saber quanto eu preciso para viver. Eu preciso saber quanto minha casa gasta, quanto eu gasto, quanto meu carro gasta, quanto eu gasto, quanto eu separo por mês para mim sair. Vamos supor que você separe R$1.000 por mês de saídas e você hoje fez uma farra e você gastou R$1.000. É 3 finais de semana em casa. Sair. Em casa. Então, quando você começa a fatiar o seu dinheiro, se você é casado, juntar o dinheiro com a esposa e fatiar o que é cada coisa, você começa a entender até onde você pode ir. Tudo na vida é planejamento. Eu não posso simplesmente ir gastando. Principalmente o profissional liberal, que ele ganha dinheiro e ele, do mesmo jeito que ele ganha, ele gasta. Se ele ganha 10 mil, ele vive com 10. Se ele ganha 15, ele vive com 15. Se ele ganha 20, ele não poupa os 5 ou os 10 que sobra. Ele arruma um meio de gastar. Entendi. Porque ele não tem cultura. Ele não se programa para renda passiva. Ele não se programa para ter uma liberdade financeira. Ele pensa no agora. Ele não pensa daqui 5 anos, daqui 10 anos. E uma grande questão da educação financeira, para vocês que estão escutando isso, é falta de sonho. Tudo está linkado a sonho. Quem tem sonho tem dinheiro, mas não é alucinação, tá, gente? É sonho. O que é sonho? Sonho é quando eu quero algo que eu tenho data e sei o valor dele. E quanto tempo eu vou passar para conquistá-lo. Porque tem pessoas, todo mundo quer ter uma casona, todo mundo quer ter um carrão, todo mundo quer viajar. Sim, para onde? Quanto custa essa viagem? Quanto você vai economizar por mês para isso? Isso é sonho. Porque tem muita gente que tem alucinação, vontade. E vontade dá e passa. Desejo não passa nunca. Ô, Gina, eu vou te pedir para fazer o seguinte.
Você vai fazer a mesma coisa que você fez agora. Tem como você olhar pra essa câmera aí? Porque da forma que você me olhou aqui, eu fiquei todo... Minha base se tremeu todinha. Então vamos fazer o seguinte. Você vai olhar pra essa câmera e você vai falar a mesma coisa agora. Só pra eles sentirem. Qual é a mesma coisa? O que você falou sobre replay. o orçamento familiar. Qual o maior problema das pessoas? Elas não têm sonho. A partir daí, fala olhando pra essa câmera aqui, só pra eles verem. O orçamento familiar, na verdade, é a base hoje de tudo. Tudo começa pelo orçamento. A maioria das pessoas não sabe quanto precisa para viver. E isso faz uma diferença incrível na vida de todo mundo. Quando eu sei quanto é meu supermercado, quanto é a escola do meu filho, se eu tenho 3 filhos, quanto custa cada filho? Porque você pode ter um filho de 3 anos, um de 10 anos e um de 16. É custo completamente diferente. Você tem que saber quanto custa cada filho. Você precisa saber quanto custa seu carro. Seu carro não é só a prestação dele. É a prestação dele, é o IPVA, é o seguro do carro, é a manutenção do carro, é o combustível, é a lavagem. Tudo isso é um custo. A saúde, quanto é que custa a sua saúde? Medicamento, academia. Você pode realmente, de fato, usar o shampoo que você usa, é o shampoo do supermercado, se for, ela é da feira. Se não for, ele é supérfluo. Você pode comprar um supérfluo? Você tem capacidade para isso? Então, o orçamento familiar é isso. Você pode ir para o salão, você tem dinheiro para pagar o salão. Se você não tem, você tem que fazer em casa, tá? Então, você tem que se posicionar que o orçamento familiar é a base. Você tem que fazer e viver conforme a sua capacidade. Lembrando sempre que você tem que guardar 10%, você tem que poupar 10% e investir 10%, tá? É doar 10%, investir 10% e poupar 10%. E o que é, Gena, a diferença entre poupar e investir? Poupar é para as emergências, o que você vai para as férias, enfim. E o investimento é para a sua liberdade financeira. E o doar pode ser um dízimo, pode ser alguém que você ajuda na sua família, pode ser cesta básica, eu não sei qual é a sua forma de doação. Enfim, essas são que para que você queira ter uma vida em equilíbrio financeiro, é isso que tem que acontecer, um orçamento familiar bem estruturado. E com base nesse orçamento familiar, aí a vida começa a fazer sentido. Perfeito. Tá? Nossa, não sei se você sentiu a mesma coisa que eu, mas para mim aqui já foi uma sacudida, acorda. Gena, e como base você falou sobre a questão do orçamento familiar. E hoje nós estamos falando muito sobre Bolsa de Valores. Por exemplo, eu entrei na Bolsa de Valores em 2020. Por causa da pandemia, vi as oportunidades. Eu tenho um lema que eu falo aqui na empresa, que é o seguinte: quem não aprende, depende. Então, se eu não sei dirigir, eu vou ter que ter alguém para dirigir, eu vou ter que andar de ônibus. Se eu não sei cozinhar, eu vou ter que pagar alguém para cozinhar, ou então vou passar fome. Então, tudo na vida tem a ver com aqueles que aprendem e aqueles que dependem. E educação financeira nada mais é do que isso. É você aprender a lidar com o seu próprio dinheiro, né? Hoje a gente tem falado muito sobre investimentos. E você acabou de entregar um pouquinho sobre isso, sobre a diferença de investimento, sobre poupar. Na sua opinião, o que falta hoje? Porque nos Estados Unidos dizem que 60% da população investe em bolsa de valores. Tem outros tipos de investimentos. No Brasil, se eu não me engano, na última atualização tinha 2 milhões, foi para 3 agora, né? 3 milhões. 3%, mas 3 a 5% das pessoas. 3 a 5% só. Se eu não me engano, acho que de 2020 para cá foi que deu um boom maior de pessoas, CPFs, dentro da Bolsa de Valores. Uhum. E a gente está falando sobre a base, que é a educação financeira. Uhum. Qual o perigo de eu entrar na Bolsa na Bolsa de Investimentos, na Ibovespa, em qualquer tipo de investimento mais agressivo, sendo que eu ainda não tenho a consciência da educação financeira? Na sua opinião, o que você poderia trazer para a gente? Na verdade, você nem deve. Para você começar a fazer investimentos, você tem que ter 6 meses do seu custo fixo guardado em algo que com liquidez diária, né? Mais rápido de você pode ter lá no Tesouro Direto, no Selic, enfim. Uhum. Mas você não pode investir. Qualquer educador financeiro vai te dizer isso. É no mínimo 6 meses, porque o ideal são 12 meses. Então, se seu custo fixo, seu orçamento familiar for 10 mil reais, você tem que ter 60 mil reais para começar a investir. Entendi. Tá? Depois desses 60 mil, aí sim você pode investir. Antes disso, não.
Porque isso é o que a gente chama de base, né? É a base para não correr nenhum risco. Porque o dinheiro de investimento é o dinheiro da liberdade. Eu não posso tirar ele por nada. Entendi. Então, se eu precisar, eu tenho uns 60 mil para tirar. Mas eu não posso tirar do investimento. Entendi. Então é como se fosse, para você entender mais fácil, vamos supor uma pessoa que é como se fosse a gordura, né? No corpo humano, né? A gordura é a fonte de energia quando eu não estou me alimentando. Então, se eu não estou tendo entradas, eu preciso ter uma gordura financeira para me manter saudável. Independente de você ter entradas. Tá, entradas. Você tem que ter 6 meses. Isso independe. Depende. Os 6 meses, todo mundo tem variáveis, emergências. Então, isso é para as emergências, é para algo ilusitado. Ah, pronto, vou trocar meu carro, ou eu surgiu uma doença, surgiu alguma coisa. Então, do valor que eu tenho ali, que é a minha reserva, o que chamamos de reserva de emergência, né? É o que eu tenho. A partir dali, sim, eu posso investir. Antes, não. E se eu utilizei a próximo mês, a minha forma de pensar é de repor lá para depois... Vai repondo gradativamente, porque eu não faço os 10... Se eu uso a famosa educação financeira, todos os meses eu tenho que guardar 10%. Entendi. Só que quando eu chego ao nível de educação financeira, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou investir muito mais de 10%, que eu vou passar a viver com 50% do que eu ganho. Entendi. E como assim? As pessoas às vezes dizem, Gena, como assim? Eu digo, vamos supor, se você ganha 10 mil, você passou a ganhar 15, e você manteve o seu padrão de vida de 10, você tem mais 5 para investir. Isso. Se você passou a ganhar 20, mantém o seu... Eu tenho um caso muito interessante de Petrolina, de um pessoal que morou 20 anos num apartamento de 70 metros quadrados. E ele era muito rico já. Só que ele pegou lá a lei de Giron. Eu só vou mudar o meu padrão de vida quando eu tiver renda suficiente para mantê-lo. E ele mudou para a casa dele, que o quarto dele tinha 70 metros quadrados. Mas hoje ele não vai voltar para o padrão nunca mais, porque ele já é muito rico. Entendi. Ele já tem renda passiva suficiente para ter a quantidade de empregado que ele quiser, manter a casa que ele quiser. Ele já tem renda para isso. E é isso que as pessoas confundem. Eu quero mostrar meu padrão agora, mas você não pode agora. Não adianta eu ter uma mansão e não ter quem cuide dela, eu ir lavar prato. Isso não faz sentido. Entendi. Eu tenho que ter uma mansão, mas eu tenho que ter 2, 3 empregadas. E 2, 3 empregadas é uma folha de pagamento dentro de casa. Eu tenho que ter dinheiro para pagar. Então, no meu cálculo, eu tenho que levar em consideração tudo que tem a ver, não só em ter, mas em manter. Sim, claro, isso é renda passiva. Entendi. Então, o rico que é rico, nós podemos dar um exemplo claro aqui de Tiago Nigro. Tiago comprou a casa dele tem 1 ano. Isso. Um cara é bilionário, porque casa não é investimento. Eu não preciso mudar meu padrão, eu não preciso mostrar a ninguém. Quando eu tenho educação financeira e inteligência emocional, eu não vivo mais para o outro, eu vivo para mim. Então, eu não preciso mostrar para ninguém o que eu tenho, eu usufruo do que eu tenho. Gena, simples assim. Vamos entrar agora em uns... o Peixinho, depois você coloca aí agora. Polêmica. Você bota lá. Casa. Aluguel ou financiar? Casa... Que aluguel. Existem várias exceções, né? Como eu falo para você. Cada caso, a doutora Finança, ela existe exatamente por isso. Cada caso é um caso. Vamos supor que você é um funcionário público e você não tem a veia empreendedora. Então, você vai viver com o seu salário, você nunca vai investir em nada. E para isso, aí tudo bem. É melhor você comprar uma casa financiada. Mas se você é empresário, é empreendedor de fato, você ganha dinheiro com dinheiro. Você não pode imobilizar 500 mil, 1 milhão, 1,5 milhão numa casa. Isso é loucura, isso é insanidade. Que 1,5 milhão, 500 mil, 300 mil, enfim. Você vai multiplicar isso em 1 ano em 2, 3 vezes mais. Entendi. Porque dinheiro faz dinheiro. Perfeito. Agora, se você... Como a gente vê algumas pessoas que são empreendedores e jogam dinheiro numa casa e vivem apertado. Não pode. E aí sangra o seu negócio. Então, o que faz a sua mina de ouro é que tem que brilhar. É ela que tem que ter dinheiro. Não importa onde você mora. Tá? Não importa o seu carro. O importa é onde você vai chegar. E isso tem que estar muito claro. Então, como ponto de aluguel.
As agências de banco, Bradesco vendeu todas as agências próprias, porque dinheiro faz dinheiro. E alugou, porque o custo do aluguel, ele entra no custo fixo da empresa. Se a empresa não pode pagar o aluguel, ela não pode existir. Entendi. Claro assim. Você operacionaliza aquele custo. Exatamente. Ele tem que entrar dentro do processo. Não eu imobilizar 2 milhões para construir um prédio. Para quê? Eu só tenho se eu for imobiliária, faz sentido eu fazer, construir e vender. Se eu for uma construtora. Eu entendi. Tá? Porque, por exemplo, você vai, vamos supor que você vai pagar muito caro no prédio comercial. 10, 20 mil reais no aluguel. No mínimo, se você está pagando 20 mil, esse prédio deve valer no mínimo 5 a 10 milhões. Entendi. Você vai imobilizar 10 milhões... E às vezes a pessoa acaba comprando algo, por exemplo, dentro do seu orçamento, que vai influenciar distante, totalmente fora de um local estratégico, para não pagar um aluguel, mas aí acaba influenciando nas entradas. Sim. Né? Aí existe várias coisas que você pode fazer. Existe dinheiro barato, que é o dinheiro do próprio Banco do Nordeste. Então, existe algumas coisas que você deve analisar. É por isso que todo ser humano que pensa tem um consultor financeiro do lado. Porque ele analisa para ele. Então, você não faz nada aleatório. Você faz tudo com dados, com análise muito criteriosa do que eu vou fazer. E se vale a pena ou não o investimento. Então, isso é muito relativo, tá? Mas a casa própria, em especial, ela nunca é um bom investimento no início da sua vida. Claro que vai chegar um momento que você vai morar na casa dos sonhos, mas você vai ter dinheiro suficiente para comprar ela. E não vai fazer nenhum sentido a falta desse dinheiro. Então, já é uma outra realidade. Entendi. Tá? Perfeitamente. E um pouco do que a gente vivenciou, né, com o Davi Braga aqui, ele falou muito sobre a mudança do consumo, né? A forma como as pessoas consomem tem mudado. Hoje a gente tem falado muito sobre, exemplo, tem uma startup que aluga roupa. Tipo, um guarda-roupa inteligente. Você vai viajar, você não precisa comprar coisas do tipo. Você vai para um local frio e você não mora lá, você faz um guarda-roupa inteligente, paga um valor por aquilo ali, ele manda para você a mala, você viaja, quando você voltar, você entrega. Você não vai ter que se desembolsar e comprar sei lá, vai para o sul lá para Argentina, aí compra aqueles casacos, só que você chega aqui em Petrolina, você não vai utilizar, né? E a gente tem falado muito sobre o consumo inteligente. E eu queria te perguntar, sobre o consumo inteligente, como que a educação financeira que ela vem ela tem uma estratégia um pouco mais antiga, da forma de se pensar. Como que ela, antiga do ponto de vista que eu falo assim, a forma de como as pessoas compram, consomem, a forma como é demonstrada um pouco mais antiga. Como que a educação financeira ela tem se atualizado junto com essas modalidades novas? Por exemplo, Uber, tem os fast food em geral, que você compra de imediato. Como que a educação financeira ela tem se adaptado para ajudar nessa mudança de mentalidade do consumidor, que também tem mudado? Quais as estratégias novas que têm vindo? Ou se mantém a mesma? Na verdade, a educação financeira, ela é conta. Então, hoje, dependendo do seu KM, é melhor você andar de Uber, você não precisa ter carro. A educação financeira faz conta. Entendi. Quanto custa um carro? As pessoas não fazem essa conta, a educação financeira faz. Eu já atendi clientes que eu disse a ele, você precisa vender seu carro, você não tem necessidade dele e nem precisa de um carro desse porte para você ir para o trabalho e voltar para casa. Você está perdendo dinheiro, você está endividado desnecessariamente por conta do carro que você tem. Pagando uma parcela altíssima de um carro no que você não tem necessidade. Você só viaja de avião, você só tem seu carro para ir para o trabalho. Então, se você tem um carro que você utiliza menos de 10 mil quilômetros por ano, você tem que repensar. É muito melhor andar de Uber. Não Gina, faz sentido. Fala isso de novo para essa câmera aqui, por favor. Fala isso de novo, porque não tem condição. É porque assim, o carro hoje, ele é o carro ele já é uma renda passiva negativa. Porque quando explica melhor isso aí, porque o pessoal às vezes não entende isso. Porque o carro, na verdade, você compra e ele desvaloriza. Ele não valoriza. Ele desvaloriza. Então, é um carro, ele precisa ser um bem que lhe gere dinheiro. Ele precisa gerar dinheiro. Se ele não é um gerador de dinheiro, você tem que repensar. Quanto é meu carro? Fazer conta, ir para a planilha. Aí eu preciso, então, é melhor andar de Uber? É melhor andar de Uber. Esses caras, Davi Braga não tem carro, ele anda de Uber. Ele não tem carro. Porque, como ele diz, eu estou trabalhando o tempo todo dentro do carro, estou com uma pessoa dirigindo para mim e pago muito menos, que eu não pago IPVA,
eu não pago seguro e nem depreciação do carro. Então, a gente tem que parar de viver de status. A gente tem que fazer conta. A educação financeira é conta. Não é mimimi. A educação financeira é conta. Então, não existe a economia moderna, a nova economia, toda essa parte, porque a educação financeira é mente inteligente. A educação financeira é isso. Então, o que é que faz? Por exemplo, eu tenho um carro bom. Por quê? Porque é meu escritório. Eu viajo muito. Meu carro tem 1 ano e pouquinho, tem 70 mil quilômetros rodados. Né? Então, eu preciso de um carro. É diferente. E questão de segurança também. Né? Mas se você carro. tem um carro que você usa 5 mil km por ano, você está louco. Você está desperdiçando dinheiro. Que não vale a pena. Então, é isso que as pessoas... Ah, mas eu preciso de um carro. Não, você precisa de estado. Você precisa mostrar para as pessoas que você tem um carro. Então, e quando você querer mostrar para as pessoas, a sua conta esvazia e a da pessoa aumenta extrato. Isso faz parte do processo. Eu acho que o doutora Finanças também pode ser quiropraxia, né? Muito interessante, viu? O acordar, né? É o que o método INTEF faz. Esse trabalho, você não é o que você pensa que é, você não é o que os outros dizem que você é os seus resultados. Então, se você não tem resultado, então repensa a tua vida, que tua vida tá uma merda. Eita, porrada. Tá? E pra gente entrar em um outro assunto agora sobre a questão da mentoria, né? Você falou que tem a doutora Finanças, tem o método INTEF e tem outras ferramentas que você também utiliza, né? Eu tenho acompanhado você com a questão dos workshops também e eu tenho percebido que existe uma necessidade de democratizar, né? Isso que a gente tem, que esse podcast nada mais é de uma forma de democratizar. Quando você analisa esses anos da sua vida e o que você tem como metas para os próximos anos, qual é o seu principal propósito quando se fala em educação financeira e mudança de mentalidade? O meu maior propósito é fazer com que mais e mais pessoas possam ter educação financeira. Eu atingi o maior número de pessoas, porque as pessoas, tem hora que eu paro assim, fico pensando como JC, ele é muito conectado comigo. Para quem não sabe quem é, JC é Jesus Cristo. Né? E assim, a quantidade de vidas transformadas ao longo desses anos, de famílias impactadas, de filhos melhores, né? Então, isso não tem preço. Então, que nos próximos 5, 10 anos eu não possa ter uma sala com 200, 300, 1000 pessoas. Porque quanto mais pessoas você ouvir você falar, mais elas vão entender que elas podem ser melhores, que elas podem tudo aquilo que elas quiserem e que elas nasceram para ter prosperidade e abundância. Porque o mundo, ele é muito perverso, ele é muito negativo. E muitas vezes eu estou conectada a pessoas negativas e eu entendo que eu sou aquela pessoa. E, na verdade, eu não sou aquilo. Então, eu preciso me autodescobrir. Então, o que eu faço é que você encontre o seu melhor dentro de si. E quando você encontra o seu melhor, a pessoa que valida você, aquela pessoa que busca que você dê o melhor de si, você encontra uma pessoa que não tem nem como mensurar. Então, eu tenho resultados assim de alunos que mudaram a vida completamente, que não dá nem para acreditar. E eram pessoas de origem muito simples, pessoas que não tinha quem acreditasse nelas. E elas mudaram. E isso não tem preço. Então, é você mudar, é a história da estrelinha. Eu mudei aquela vida. E aquela vida ali, ela começou, ela mudou outras vidas, que mudou outras vidas. E isso é a missão, isso é a proposta, é contribuir para o mundo. Se a gente tiver um país com mais pessoas com a educação financeira, nós vamos ter um país melhores. Bem melhor. Porque vão ser pessoas conscientes, pessoas que vão buscar cada vez e não vão desistir nunca de si mesmo. Elas não vão tirar a própria vida. A educação financeira, ela é tão importante que mais de 80% dos relacionamentos e dos suicídios é por conta de dinheiro. Nossa. Tá? São pessoas que têm desestruturação familiar, pessoas que entraram ali num processo de falência muito grande, ou que desequilíbrio financeiro e que não tem coragem de falar para a família, e aí ele tira a própria vida. Porque ele não consegue mais dar o recurso que ele dava para aquela família. Então, isso é uma coisa muito grave.
Então, a educação financeira não é apenas dinheiro, é salvar vidas, é salvar famílias, é salvar casamentos. Então, tem muita coisa por trás da educação financeira. Uma ferramenta, né? Porque o dinheiro, na verdade, ele é algo extraordinário. E quando eu não tenho esse dinheiro, eu posso passar muitas coisas ruins. E muitas vezes eu peguei muito dinheiro, mas eu não soube lidar com ele. E do mesmo jeito que ele dá, ele tira, que ele tem poder para dar e para tirar, né? E às vezes você não consegue entender muito essa dinâmica. Então essa é a grande importância de entender sobre a educação financeira. Porque se vocês que estão me escutando observarem, existem muitas pessoas que ganham pouco e têm um equilíbrio financeiro fantástico. Tem uma vida tranquila e equilibrada financeiramente. Porque ser rico nada mais é que não precisar de dinheiro para viver. Não precisa ter bilhões para você ser rico. Não é bem isso. Ser rico é você ter equilíbrio, é você ter renda para você viver 100 anos sem precisar depender de ninguém. Isso é ser rico, né? E às vezes as pessoas confundem riqueza com bilhões e não é por aí. Vamos entrar... Como é que tá aí, editor? Tá tranquilo aí, editor? Nós estamos numa época das redes sociais, né? E a gente tem visto muito... Eu costumo dizer sobre a questão da comparação, né? A comparação, na minha concepção, é algo que hoje, mais do que nunca, não faz sentido. Porque a comparação é um método de qualificação de um produto. Então, exemplo, na época da Revolução Industrial, você tinha um padrão. Vou fazer essa garrafa. Então, esse aqui é o padrão. Então, eu faço essa garrafa e boto todo um processo produtivo. Então, todo mundo está vindo da mesma realidade, do mesmo lugar, da mesma matéria-prima, tudo do mesmo processo. E aí eu tenho essa aqui para comparar. Se essa aqui que está passando não é igual, eu descarto. Então, tem a ver com o processo produtivo. E aí a gente pegou esse processo de comparação e trouxe para as vidas das pessoas. As redes sociais potencializou isso. E na sua concepção, na sua visão, como que a rede social, os influencers, essa exposição toda afeta na educação financeira? Eu acho que afeta demais, mas eu acho que o maior culpado de tudo isso, eu falo muito isso, é por isso que são os pais, né? Porque você quer dar, na verdade, uma vida que você não teve para o seu filho. E com isso, foi muito interessante, eu fiz uma palestra esses dias e falando quantos filhos são dependentes. E até seus 20 e poucos anos eu falando, ela disse, não, tem pessoas que com 30, 40 anos os pais estão sustentando e sustentando os netos. Nossa. Eu digo, mas isso é uma forma de quê? É uma forma cultural errada, né, da educação financeira, porque os pais têm que dar, e o pai não tem a obrigação de dar. O pai tem a obrigação de dar educação. E o básico. Não tem a obrigação de dar mais que isso. E essa cultura está difundindo que o meu filho quer um iPhone, eu tenho que dar um iPhone. Não, não é por aí o caminho. Mas eu quero. Você quer? Trabalha e compra. Simples assim. E aquela frase, né? Eu não tive, mas eu vou dar. E aí exatamente. A gente acaba indo para outro desequilíbrio, né? Aí hoje o nível de drogas é muito alto, porque vem o quê? Esquece do desamor, né? De dar amor, aí vem o desamor, a atenção por troca. Existe a troca. Eu não tenho tempo para ele, eu vou dar isso aqui que eu compenso. A lei da compensação. E a lei da compensação, ela traz um valor muito alto. Nossa. Né? É o que a gente chama, o que a gente diz para os pais, busca inteligência emocional, vamos fazer o método INTEF. Você precisa melhorar. Por que você precisa melhorar? Para que você possa criar melhor. Para que você possa educar melhor. E muitas vezes eles confundem e não compreendem. E quando vem compreender, já não dá mais tempo. Né? Porque aí eles vão pegar tudo que eles ganharam para tentar salvar a vida de um filho. Nossa. Isso é muito corriqueiro hoje. Tá? Então, a inteligência emocional não é eu dar. Como é que eu posso dar para uma criança que vai no shopping, um adolescente, R$200? Isso é surreal.
Então, quando eu vejo que o dinheiro é muito simples, é muito fácil, eu vou utilizar ele de uma outra forma. Eu vou arrumar meios. E aí, quando eu olho, meu filho está nas drogas, meu filho está na cocaína. E quando é que eu tiro? Né? Então, a inteligência emocional, todo pai deveria, por obrigação, fazer um curso de inteligência emocional. Todo pai. Quanto antes fizer, se puder fazer um PNL, que é uma programação neurolinguística, ainda melhor. Por quê? Porque você vai realmente conduzir o seu filho de forma muito assertiva, descobrindo e não repetindo seus padrões. Porque você repete os padrões que você achava errado do seu pai e de sua mãe, incondicionalmente, sem perceber. E aí, quando você começa a trabalhar a inteligência emocional, você começa a ver seus pontos fracos e ajustar para melhorar a criação dos seus filhos. Sensacional. Gena? Tá? Eu acho que desse assunto que você falou sobre a questão da criação dos filhos, isso é algo que se tornou muito fácil de se perceber, né? Hoje você vai para um restaurante, você vê hoje o celular, as redes sociais deixaram a gente perto de quem está longe e longe de quem está perto, né? E quando você fala de educação financeira, eu lembro da Bíblia. A Bíblia fala sobre que o pai deve ensinar no caminho. Não sei se você já viu essa passagem. Que não é para ensinar o caminho, não é, é ali. É para dizer assim, é aqui. Ou seja, ele está junto. Né? E essa questão da educação financeira, principalmente para as crianças e para os adolescentes, eu tenho acompanhado muito essa questão das redes sociais e visto essa comparação. E uma outra pergunta que eu ia te fazer em relação ao Doutora Finanças qual o sintoma, qual o diagnóstico que você poderia trazer para a gente aqui, para aquela pessoa que está assistindo? Na verdade, não diagnóstico, perguntas. Pode ser até pergunta retórica, que não tem uma resposta imediata agora, mas que essa pessoa ela possa se fazer para ela entender qual é a real situação que ela está hoje. O que você poderia trazer para uma pessoa que está nos acompanhando agora, que não tem a possibilidade de ir para o Doutora Finanças agora, ainda não sabe valores, a gente não está falando de valores, o nosso foco aqui não é vender nada, na verdade, democratizar o conhecimento mesmo, nesse primeiro momento, para vocês conhecerem Gena, conhecerem os resultados. E eu queria te perguntar, Gena, quais perguntas você poderia deixar para a pessoa se perguntar e se autoanalisar, para ela ver um diagnóstico da situação atual que ela está vivendo em relação à área financeira e emocional também? A primeira base é você perguntar assim, se você estiver nessa situação que eu vou falar agora, você precisa urgente fazer uma consulta com o Doutora Finanças. Se você estiver devendo cheque especial, se você estiver devendo cartão de crédito, e a agiota, você não tem opção, você tem que buscar urgentemente uma consulta, porque você está entrando num caminho sem volta. E o ideal é não tomar nenhuma decisão agora. Não toma nenhuma decisão, não faça nenhum tipo de negociação, porque você pode aumentar ainda mais a sua situação, prejudicar ainda mais a sua situação financeira, tá? Então, o ideal, a gente já falou, eu vou só repetir, é você anotar tudo o que você gasta durante o mês para conseguir entender o seu orçamento familiar. 99,9% das pessoas não sabe quanto precisa para viver. Tá? Então, ela tem que ir para a ponta do lápis e ela consegue descobrir isso de fato. Você pode dar exemplos? Tipo, por exemplo, tem muita gente que não sabe o que é custo variável e custo fixo. Eu tô falando de casa. De casa mesmo, assim. Como eu nem vou falar essa linguagem, porque eles não vão compreender. Entendi. Né? O basicão mesmo, o orçamento familiar, ele significa não entra nem variável, ele só entra fixo. Fixo mesmo. Tá? É por isso que você tem uns 10% da poupança. Né? Entendi. Que a poupança é exatamente para os variáveis. Porque, por exemplo, a academia ela não é variável. Se eu determino um valor para gastos de saídas, ele não é variável, ele é fixo. Entendi. Então, a escola ela é fixa. A energia, por mais que ela tenha uma variável de 10%, 15%, ela é fixa. Então, seria o que é necessário e o que é supérfluo, na verdade. O que é necessário, exatamente. Entendi. Aí, quando você faz o seu orçamento familiar, você vai ver, eu não posso gastar R$1.000 por mês, eu só posso gastar 300. Então, você vai gastar só 300. É por isso que você tem que ir para a ponta do lápis. Não é eu ir para o restaurante e passar o cartão de crédito.
Isso não funciona. Eu tenho que saber quanto eu posso gastar. Então, isso é o que vai fazer total sentido para o início da educação financeira. Não tem como você começar um processo de educação financeira sem começar a saber quanto você precisa para viver, que é o orçamento familiar. Isso é a base da base da base. Perfeito, perfeito. Gena, qual pergunta você gostaria de responder que eu não consegui te perguntar? Ou que ninguém te perguntou. Ninguém nunca te perguntou isso. E você disse, rapaz, ninguém nunca me perguntou isso. É forte, né? Eu vi isso num podcast e eu achei interessante essa pergunta. Porque às vezes a gente fica engessando. Eu queria te fazer essa pergunta. Tipo, qual o lugar que você... uma pergunta que ninguém nunca te perguntou e você gostaria de falar. Eu vou falar primeiro 2 coisas que as pessoas têm medo de falar. Perfeito. Primeiro, quanto deve. É o maior desafio do ser humano é dizer quanto deve. É se despir, né? É a mesma sensação. E quanto tem em patrimônio. São as 2 doses. E assim, uma pergunta que é extremamente importante que as pessoas não conseguem falar e nem perguntar é: eu estou no fundo do poço. Me ajude. As pessoas não têm essa coragem de dizer assim que elas estão no fundo do poço. E a mensagem que eu deixo para vocês é: a gente precisa entender que nós não somos super-heróis, nem Mulher Maravilha. A gente tem que entender que se a gente errou, a gente tem que assumir que eu estou na merda, que eu estou no fundo do poço e dizer assim: me ajude, eu preciso de ajuda. Então, essa palavra, essa pergunta, ela é algo que você não escuta de ninguém. Nossa. Você não escuta. Você está ali, você vai levando, querendo resolver o que você não consegue resolver, né? Porque especialista existe para isso. Uma pessoa, até falei para ele esses dias, se você soubesse resolver, você já teria resolvido. Então, se você não buscar com mais rapidez possível, você pode não ter mais salvação. Nossa. Tá? Porque dinheiro é isso, gente. Não existe pessoas que estejam quebradas que não seja resolvido. Agora, você tem que entender que você tem que procurar o quanto antes, que pode não dar tempo. Podem não dar tempo. E aí o prejuízo ser muito maior. Então, o que eu falo para vocês é: não tenham vergonha de dizer eu preciso de ajuda. E não só no contexto financeiro, no contexto emocional também. Às vezes eu estou angustiada, eu estou no início de uma depressão e eu não consigo dizer eu preciso de ti, eu preciso de ajuda. Então, essa é a pergunta que você não escuta de ninguém. Uau, sensacional. Gena, entrando agora um pouco mais do aspecto emocional. A gente falou bastante coisa sobre questões financeiras, como que, provavelmente em várias consultas da doutora Finanças, você identificou que o problema não era dinheiro, né? Em vários momentos. Sim. Como que você lida com a questão psicológica e emocional, quando você percebe dentro do doutora Finanças? Porque você faz um diagnóstico e você pode dar, você precisa fazer isso, beleza. Mas o problema não é esse. O problema é um trauma, porque tem muitas pessoas que acabam, por exemplo, existem pessoas que, minha esposa estuda nutrição. Existem pessoas que entram para um problema dentro da obesidade que não tem a ver com, nem necessariamente porque ela come muito comidas, mas sim o porquê ela come muito. Não o que ela come, mas o porquê ela come. Uhum. E dentro do Doutora Finanças, como é que você lida com esses aspectos mais voltados à parte emocional? Olha, existem vários casos que eu posso falar, que eu acho que os casos eles ficam mais claros exatamente para o público. Perfeito. Por exemplo, há menos de uns 2 meses, uma pessoa me procurou com uma consulta no qual ele queria abrir um negócio. Uhum. E aí ele chegou, ele tinha acabado de sair do banco e ele queria, na verdade, me contratar para fazer um EVTE, Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica. Uhum. E ele começou a falar do que ele queria, né? Falou que queria abrir uma loja de material de construção, que já estava com um sócio e tal. E aí eu fiz 2 perguntas para ele. Eu disse: você já parou para pensar que você vai sair de um paletó para trás do balcão? Primeira pergunta. Entendi. A segunda pergunta é: o valor que você tem é só esse? Porque esse valor não dá para você abrir um negócio. Esse valor dá para você abrir um negócio bem irrisório. Uma casa de material bem pequena.
não uma casa de material de construção. E aí eu fiz uma terceira pergunta para ele. Eu disse, você já parou para pensar o tanto de conhecimento que você tem? E o que você pode fazer e gerar de valor para as pessoas e não precisar abrir nenhum negócio com nenhuma parede? Uau. E ele olhou para mim assim e ele disse não. Aí eu disse, que tal você passar 2 meses parados a 3 meses parados, pensando e fazendo cursos para entender e compreender quem é você? E depois você tomar a decisão do que você quer fazer. Então, muitas vezes, eu podia ali ter ganhado muito dinheiro com ele, mas esse não era o meu objetivo. Entendi. O meu objetivo era contribuir para a vida dele, né? E aí, ele foi até comigo para São Paulo fazer um curso da jornada do investimento. Vai estar comigo agora na mentoria com o João. E assim... E o que eu quero dizer para vocês é que, às vezes, a importância da gente buscar as pessoas certas para tomar decisões assertivas. E ele entra ali, ele ia jogar o dinheiro dele todo naquele lugar. Ele não entendia nada de loja de material de construção. E todo negócio, eu disse, qualquer negócio, é 5 a 10 anos você começar a respirar. Negócio, não serviço. Serviço é completamente diferente. Mas negócio de parede é assim que funciona. E aí ele saiu de lá muito pensativo, mas já decidido a não abrir a loja de material de construção. Então, essa é uma das coisas que eu quero que doutora Finança analisa. Doutora Finança, ela vai analisar dissociada. A dissociação, ela é extremamente importante. Por isso que um especialista faz total diferença na vida da gente. Ele está com a razão o tempo inteiro. Ele está ali buscando o ponto positivo e o ponto negativo. Ele não tem a emoção envolvida. Não tem emoção nenhuma envolvida. Uau. Né? Então, isso faz muito sentido, né, no contexto da vida. E assim, doutora Finança, já uma vez uma pessoa me procurou e estava com a vida muito desequilibrada, ela ganhava um valor significativamente bem, tinha acabado de ter um filho, e disse, Gênia, eu preciso de ajuda. Eu preciso que tu me ensine a lidar com o meu dinheiro, porque agora eu tive um filho e meu dinheiro não dá para nada. E eu digo, você está disposta? Ela citou. Eu digo, então pronto. Primeira coisa, 6 meses sem comprar nada. Sem comprar bolsa, sem comprar sapato, que ela era extremamente consumista. E a gente fez todo esse processo com ela, e ela, no final do ano, me mandou uma foto do extrato da conta dela. Só para que vocês entendam o que é educação financeira. E ela tinha R$100 na conta. E eu disse, o que é isso? E ela disse, gente, eu estou tão feliz, tão feliz, tão feliz. Eu tenho R$100 na minha conta, eu não estou devendo cheque especial, eu não estou devendo cartão de crédito. E ali começou o caminho de uma liberdade financeira. Então, primeiro... E nós estamos falando de R$100, não estamos falando de muita coisa. Então, pelo que você... Na hora que você falou R$100, até eu fiquei... Peraí, deixa eu entender melhor. Então, basicamente o que você está me mostrando é que viver bem é primeiro estancar a hemorragia. Exato. Claro. Basicamente isso. Educação financeira é isso. Estanca a hemorragia, depois você vai pensar... Porque aquele 100 multiplicou por muito, 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 muito. Que ela parou de ser refém de cartão de crédito e refém de cheque especial. Então, ela passou a comprar tudo à vista, comprar, se for parcelado, algo grande em 2, 3 vezes. Então, comecei a mudar a minha mentalidade no contexto financeiro. Ela foi aluna depois. Entendi. Ela foi aluna do método. Então, mudou todo o mindset. Quando o mindset muda, a vida transforma. Não tem jeito. Porque você abre mão de algo bom por algo melhor. Sempre. Ninguém pode ter tudo. Ninguém pode ter tudo. Nossa, sensacional. Eu acho que para qualquer um que... Acho que a gente entrou em alguns detalhes aqui que a pessoa pode estar se perguntando, será que é para mim? É para você mesmo. Acho que Davi Braga faz isso, né? De vez em quando ele faz isso. É para você mesmo. É para você mesmo. É para você mesmo, sabe? Eu tô aqui com o Gena e para mim eu tô aprendendo e aproveitando,
Até depois a gente vai, doutora Finanças. Certo. E, Gena, eu queria te agradecer. Eu queria dizer que a gente possa fazer outras vezes, assim, a gente trazer um pouco mais aplicável para a realidade do nosso público também. Situações específicas, a gente pode até marcar uma outra oportunidade para você desmiçar um pouco mais sobre o método INTEF, quando que vai ter. Eu vou até te pedir para você mostrar para a gente qual é a sua programação para esses próximos. A gente está entrando no segundo semestre, né? Então, para aquela pessoa que está nos assistindo, daqui de Petrolina ou da região, para entender como que ele pode entrar em contato com você, como que ele pode entrar em contato com a Doutora Finanças, com o método INTEF, as suas redes sociais, para que a gente possa, que venha a ser só uma porta de entrada nesse primeiro momento aqui, que eles possam te conhecer de mais perto, porque eu gostei bastante do papo. Gente, minhas redes sociais todas são Gena Agra. Se for o YouTube, se for Instagram, Facebook, qualquer um é Gena Agra, tá? Gena Agra com J, J-E, e aqui que eu tô na Bahia, né? Que a maioria é Jana, né? Então é Gena Agra, J-E-N-A-A-G-R-A. Então você entra lá, qualquer informação, lá tem o cronograma, lá tem quando é que vai ter o próximo INTEF. O próximo INTEF aqui do Vale do São Francisco será em agosto, mas a gente vai ter um workshop dia 26 agora, né? De julho, em Petrolina. Quinta-feira a gente vai estar em Recife, que vai ser dia 7, fazendo workshop lá em Recife, com convites aí para fazer workshop em Brasília agora. Show então, assim, a educação financeira precisa transformar os brasileiros para que a gente saia desse ranking, né? Verdade. De tanta pobreza, porque a pobreza nada mais é do que falta de educação financeira, né? Total sentido. Tá? 70% das pessoas ricas ao redor do mundo eram pobres, né? Então não existe, eu nasci pobre, você não existe isso. Então o crescimento, ele faz parte do que você quer e do que você faz com o dinheiro que você pega. Entendi. Tá? Então, no caso, existe um analfabetismo, né? Totalmente, da educação financeira. Totalmente. Entendi. Totalmente. Gena, eu queria te agradecer mais uma vez. Para você que nos segue nas redes sociais, Cesários Consultoria e Treinamentos, a gente vai estar colocando as redes sociais de Gena aqui também. E essa vai ser o primeiro de muitos. E virão novidades também lá nas redes sociais de Gena. Então, que vocês que nos seguem, vão lá. Gena Agra, é fácil de encontrar, é muito fácil de encontrar. E não deixa de entrar em contato conosco também. Se tiver alguma dúvida, nós estamos com turmas abertas também dos nossos cursos. Mas mais importante do que você focar em uma nova profissão é você entender como lidar com dinheiro, né, Gena? Exatamente. Muitas das vezes eu quero eu quero eu quero abrir um emprego, eu quero uma nova oportunidade de emprego, porque eu preciso ganhar mais, né? O que a gente mais fala. Só que não necessariamente você precisa ganhar mais agora, você precisa entender mais, né? Entender sobre o dinheiro. Sobre o dinheiro. Então, assim, foi um prazer. E, Gena, queria te agradecer mais uma vez e até a próxima. Tá bom? Eu que agradeço. Você quer deixar uma mensagem também para alguém aí? Eu que agradeço a todos vocês que estão me escutando e dizer para vocês que vou ficar muito feliz em ter qualquer um de vocês em um dos meus cursos como doutora Finanças e poder contribuir na vida de cada um de vocês, que essa é a minha missão, é o meu propósito de vida, fazer com que os seres humanos entendam mais sobre o dinheiro. Perfeito. E lembre-se, quem não aprende, depende.